para todo o Brasil. Então vamos lá, começamos a parte da segunda lei de Ohm. Basicamente, nós vamos começar a andar dentro do curso. Se vocês estão ali praticando as listas de exercícios, já dá para ver que existem alguns exercícios que já são um pouquinho mais trabalhosos, mas isso é normal, né? Porque nós estamos avançando no conteúdo. E vamos nós, tá? Seguinte, começamos a parte de segunda lei. Vamos lá. É bem simplesinho, é bem rapidinho. A segunda lei é assim, ó. Normalmente, quando a gente fala de circuitos elétricos, nós não damos atenção para a resistência do próprio fio. A gente pega só um elemento resistivo e não dá bola para o fio. Então, nesse caso, nós vamos fazer a conta e acharmos a resistência do próprio fio, tá? Então, imagine um fio, ele tem uma seção transversal, que é uma área. Aqui tem que ficar bem atento, porque é o seguinte, bem atenta, porque olha só. Quando você fala em seção transversal de um fio, fios normais, desses que passam na parede, ou desses que nós temos aí para carregadores de celulares, óbvio que eles não têm 2, 3, 4, 5, 10 metros ao quadrado de seção transversal. Seria praticamente uma tubulação de uma grande cidade, seria enorme esse fio, né? Seria extremamente grosso. Então, normalmente, em exercícios um pouco mais detalhistas, acabam que eles colocam a área desse fio em milímetro ao quadrado. Aí tem que ficar bem atento aí, você, querido aluno, como é que se faz para transformar de milímetro ao quadrado para metro ao quadrado. Então, tem aqui uma manha que eu sempre faço. Eu sempre lembro que dentro de 1 metro equivale a 1000 milímetros. Né? 1 metro igual a 1000 milímetros. Então, o que eu faço? Se eu quero manter a igualdade, se eu elevar ao quadrado no lado esquerdo, eu tenho que elevar ao quadrado no lado direito. Então, vai ficar 1 metro ao quadrado igual a 1000 vezes 1000, 10 na 6, porque é o famoso 1 milhão. Então, aqui vai ficar 1 vezes 10 na 6 milímetros ao quadrado. Aqui vale aquela matemática básica, né? Se a ida tu multiplica por 10 na 6, a volta tu divide por 10 na 6. O que eu não posso lembrar? Que se eu dividir por 10 na 6, é a mesma coisa que eu multiplicar por 10 na menos 6. Então, aqui vale o post-it, hein? Cada milímetro ao quadrado equivale a 1 vezes 10 na menos 6 metros ao quadrado. Isso daqui vale fazer um post-it, hein? Vale, porque é importante. Eu digo que nem post-it, vale a pena tu se esforçar para aprender a fazer essas conversões, porque elas são bem importantes, tá? Então, nós já temos a nossa primeira ideia aí. Bom, qual que é a nossa segunda ideia? Quando eu falo de fio, eu vou falar de um comprimento, e tu vai ver também que dependendo do fio, ele vai ter uma característica, vamos falar assim, estrutural diferente, ou seja, feito de um material diferente. Tu vai ver que ele pode ser de ouro, de prata, de cobre, enfim, depende do condutor metálico aí. Então, quando você fala de tipo de material, você fala de resistividade. O que é a resistividade? O tipo de material que o fio é constituído. Bom, é importante nós olharmos aqui as unidades, mas eu vou fazer aqui uma análise e aí nós vamos direto para as equações, tá? Bom, o Brasil atualmente está vivendo uma onda de shows internacionais incríveis, né? Tem vários shows internacionais aí que são realmente bons. Então, por exemplo, essa semana vai ter do Coldplay. Então, beleza. Óbvio, né? Com certeza que as filas serão enormes. Então, vocês têm que pensar assim, ó. Quanto maior o comprimento da fila, é mais difícil para eu entrar no show. Então, olha só, quanto maior o comprimento da fila, maior é a resistência para eu entrar. Já quando a fila é pequenininha, aqueles showzinhos de cover da vida, se a fila é menor, tu tem menos resistência para entrar. Então, eu vou escrever isso numa linguagem matemática que vai ficar mais ou menos assim, ó. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento.
Ou seja, se você aumentar o comprimento do fio, você vai aumentar a resistência. Se você baixar o comprimento do fio, reduzir o comprimento do fio, você vai reduzir a resistência. Então, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Tá. Olhando esses mesmos shows aí, que são famosérrimos, para minimizar um pouco estas filas, o que, que eles fazem? Com certeza absoluta, eles colocam muitas entradas, muitas portas para a população, para os fãs entrarem. Então, veja, quanto mais portas, mais área. Quanto mais área, é mais fácil para entrar, ou seja, tem menos resistência. Então, nós sabemos que a resistência é inversamente proporcional à área. Então, vamos lá. Se você aumenta a área, você reduz a resistência. E se você diminui a área, você aumenta a resistência. Acho que é bem fácil visualizar numa porta de casa, né? Tem uma porta enorme, várias pessoas conseguem passar com facilidade. A porta é pequeníssima, é mais difícil para passar porque o espaço é menor. Então, a resistência é inversamente proporcional à área. Mais um comentário bem importante, ó. A resistência, ó, presta atenção, hein? Vocês que vão fazer diversos vestibulares desse Brasil, né? Então, tem que ficar atento que algumas questões são um pouco mais, digamos assim, pegajosas, que eles cobram um pouquinho mais de teoria. Então, vamos lá. A resistência é diretamente proporcional ao ρ. Isso aqui a gente lê como ρ, tá? Nós lemos como ρ, é a tal da resistividade, que é o tipo de material. Então, o que nós temos aqui? Certa vez caiu, por exemplo, na UFSC a seguinte pergunta, a seguinte análise, na verdade. Para a grande maioria dos metais, a resistividade varia em função da temperatura. Então, tem várias coisas aqui escondidas. Já vou colocar aqui, ó, resistividade em função do tesão. O que é tesão? Temperatura. Então, vamos com calma. Para a grande maioria dos metais, a resistividade está em função da temperatura. Então, se você aumentar a temperatura, você aumenta a resistividade. Que, por consequência, que se você aumentar a resistividade, você aumenta a resistência, tá? Tá, você baixa a temperatura, você baixará a resistividade. E se tu baixa a resistividade, a resistência também diminui. Então, uma coisa está amarrada à outra. Tudo isso daqui, esse imbróglio de informações, é a famosa segunda lei de Ohm. Cadê a segunda lei de Ohm, professor? Está aqui, ó, a famosa segunda lei de Ohm. Está aqui bem fácil de enxergar, ó. Resistência é diretamente proporcional ao comprimento, resistência é inversamente proporcional à área e resistência é diretamente proporcional à resistividade. Fechou? Tá. Comentários que são bem importantes aqui dentro. Não se esqueçam de olhar as unidades, não se esqueçam de lembrar que área pode ser uma grande armadilha. Falando em unidades, eu gostaria de mostrar para vocês aqui um detalhezinho. Quer ver? Ó, vamos lá. A unidade de resistência é ohm. A unidade de comprimento é metros. A unidade de área é metros ao quadrado. Tá, e o que isso quer dizer? Vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, entre colchetes a resistividade, é porque eu estou analisando qual é a unidade da resistividade. Então, veja, tem metro em cima, metros ao quadrado embaixo. Como tem metros em cima e metros ao quadrado embaixo, eu posso cortar, né, esse metro. Então, vai ficar ohm vezes o metro que sobrou lá embaixo. Então, ohm vezes metro é a unidade de resistividade no sistema internacional. Mas veja, se aqui embaixo estiver em milímetro ao quadrado, tu trabalha em milímetro ao quadrado como área. Depois eu vou fazer ali um exercício que fica bem claro se tu tem ou não que fazer a conversão, tá? Então, beleza, vamos seguir aí sem muita enrolação. Tá.
Já vamos direto para uma questão da UEPG, que é um vestibular bem concorrido aí. Lembrando que nós temos uma preparação bem ampla aqui dentro do nosso curso, né? E especificamente dentro dessa questão, eu só vou pegar os itens 1 e 2. Então vamos lá. Um fio metálico de 100 metros. A minha sugestão para quem tem dificuldade já é anotar. L, que é o comprimento, vale 100 metros. Veja que já está em metros ali. Ah, tem que converter? Vamos lá, vamos esperar para ver todos os dados. Resistividade igual. Agora começou a questão. Ó. A resistividade vale 1,7 vezes 10 na menos 2. Olha só que legal essa parte aqui, ó. Ohm é a unidade de resistência. Então, nós já temos que a resistência é em ohms, ok? Tranquilo. Vezes metros ao quadrado. Olha aqui, ó. Quando eu vejo que aqui está, milímetro ao quadrado. Quando eu vejo que aqui já está em milímetro ao quadrado, isso quer dizer que a área, para ter a mesma comunicação, deve estar também em milímetros ao quadrado. E olha só o detalhe, ó, sobre metro. Então, isso quer dizer que o meu comprimento, para falar a mesma língua da resistividade, tem que estar em metros. Veja, aluno, que tudo depende daquela resistividade ali. Bom, tu tem que entender que, como é que eu posso te dizer? Depende muito também da ideia da constante, né? O que tu enxerga como uma constante. Se tu entende que a resistividade é, entre aspas, a constante dentro desse problema, tu se baseia em cima dela. E aí tu acaba fazendo as unidades falar com ela. É bem mais fácil. E aí continua. Ele fala que a área vale 3,4 milímetros ao quadrado. Então, a área 3,4 milímetros ao quadrado. Vejam que a área já está no idioma certo. Tem suas extremidades ligadas em uma bateria, onde a DDP vale 12 volts, a nossa diferença de potencial. Em função do exposto, assinale o que for correto. Número 1, a resistência elétrica do fio vale meio ohm. Aqui não tem segredo, né? É literalmente fazer a aplicação da segunda lei. Resistência é igual a Rho vezes L sobre A. Na internet tem vários macetes aí para essa equação, né? Mas enfim, vamos nós. Resistência igual a Rho, que vale 1,7 vezes 10... Saiu falhado ali. Vezes 10 na menos 2, vezes o comprimento, que são 100 metros. Tudo isso dividido por área, que vale 3,4. Como nós temos um apreço por matemática básica, olha o que eu farei. Eu sei que 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. 10 ao quadrado simplifica com 10 na menos 2. Porque 10 na menos 2 vezes 10 na 2 mantém a base, soma o expoente. Menos 2 com mais 2, 10 na 0. 10 na 0, 1. Aí, beleza, já simplifiquei. A outra coisa que dá para eu enxergar bem facinho. 1,7 é a metade de 3,4. Então, beleza, a nossa resistência dá meio ohm. Ou seja, a primeira é verdadeiríssima. Já a 2, nós voltamos para uma novela. Qual novela? Que equação devo usar? Bom, eu já falei para vocês sobre as equações de potência. Você pode usar pio? Pode. Você pode usar pururu? Pode. Você pode usar piriri? Pode. A equação que tu vai usar depende muito do seu feeling. Depende muito dos dados que o problema forneceu. Então, por exemplo, nesse nosso exercício, ele não forneceu a corrente elétrica. Então, eu poderia muito bem fazer um URI, achar a corrente e jogar no pio. Poderia? Poderia. Eu poderia muito bem fazer um URI, achar a corrente e jogar no piriri. Poderia? Poderia. Mas como eu já tenho aqui o dado DDP e o dado resistência que acabei de encontrar, já vou jogar no pururu aqui, ó, para nós não perdermos o nosso tempo. Então, vamos lá.
potência igual. Quem que é U? 12. Vai ficar 12 ao quadrado sobre a resistência, que é meio. Eu acho que há muitos anos vocês sabem que se tu dividir algo por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, 12 ao quadrado, 144, dividido por meio é a mesma coisa que vezes 2. 144 vezes 2, 288 watts. Então, beleza. As nossas duas aí estão corretíssimas, tá? Se alguém tiver dúvida aí, por favor, não hesite em perguntar. Beleza? Tá. Seguimos, tá? A qualquer momento, se vocês tiverem uma dúvida aí, levanta a mãozinha ali, fala, faz qualquer coisa, fica à vontade, que eu estou acompanhando aqui no meu estúdio. Temos câmeras, temos jogo de luz. Ah, meu Deus, é um estúdio completo. Então vamos nós. Enem. Essa essa questão é uma questão clássica do Enem, tá? Mas olha só, eu não sei como é que vocês estão em relação às listas de exercícios, mas nessa aula embaixo aqui já tem uma lista de exercício na sequência que já está lá, tá? Então é importante vocês olharem lá. É uma lista sempre bem ampla, discursiva, objetiva, somatória. Eu já estou tentando ao máximo misturar um pouco os conteúdos. Na medida do possível, eu estou misturando. Por quê? Porque os novos vestibulares, os grandes novos vestibulares, adoram misturar as questões. Então, é bem importante você ter essa noção também, tá? Belezinha? Então tá, vamos nós. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica. Isso é fato. O que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts. Vamos lá. De modo a manter inalterada sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, de mesmo material e com A. Bom, aqui, turma, temos que nos atentar a um detalhe, tá? Quando eu pego uma questão, eu acho que, sem sombra de dúvidas, uma das coisas mais importantes é tu ter a capacidade de enxergar o que está rolando, o que é constante. Uma das frases mais importantes dessa questão está aqui, ó. A potência é inalterada. Manter inalterada a potência. O que isso quer dizer? A potência é constante. Tá. É como se nós tivéssemos, entre aspas, dois problemas dentro dessa questão. Nós temos uma situação inicial. Qual é a situação inicial? A DDP1 vale 110 volts. Eu vou adaptar para funcionar na DDP2, que vale 220 volts. Então, você tem aqui, entre aspas, um novo problema, uma nova condição, vamos falar assim. 220 volts. Como o problema falou que a potência é inalterada, então eu já vou escrever aqui embaixo. A potência 1 é exatamente igual à potência 2, pois ela é inalterada. Tá. Só que agora, vamos ao que interessa. Eu não sei se é óbvio para vocês ou lógico, mas vamos nós. Se a lâmpada está sujeita a uma mudança de DDP, mas mantém a mesma potência, é porque nós precisamos arrumá-la. Veja, que se você não tivesse essa sacada, o problema já lhe indicou a saída. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência, ou seja, é mudar a resistência, tá? Bom, antes eu quero que vocês entendam o seguinte, quer ver? Ó, olha só essa manha. Quem não entender, fale. Potência é igual a U
ao quadrado sobre R. Pessoal, eu quero que vocês agora se concentrem que essa técnica aqui é absurdamente boa. Como nesse problema eu tenho certeza absoluta que a potência é a mesma, eu vou engessar a potência. Então, esse verde aqui quer dizer que a potência é constante. Não mexe na potência, tá? Beleza. Próxima ideia. Olha lá. Eu sei que a DDP foi de 110 para 220. Então, o valor... Opa! Ó, o valor do U, somente o U, dobrou. Porque foi de 110 para 220. Então, veja que se o U dobra, o numerador quadriplica. Por que quadriplica, Renato? Porque 2 ao quadrado aumenta 4 vezes. Mas para eu manter a igualdade, se eu aumento 4 vezes em cima, eu vou ter que aumentar 4 vezes embaixo, tá? Essa é a grande sacada do problema. Se o numerador aumentou 4 vezes, eu tenho que manter uma constante, é porque então o denominador também tem que aumentar 4 vezes. Ou seja, a nova resistência é 4 vezes maior que a antiga. Então eu já sei. Como é que eu faço para manter a mesma potência? Eu vou ter que aumentar 4 vezes a resistência. Agora nós vamos para a próxima etapa. Existem algumas maneiras de aumentar a resistência. Nós podemos mexer na resistividade, nós podemos mexer no comprimento, nós podemos mexer na área. Então, nós podemos fazer algumas adaptações. Só que o problema falou lá na última linha, aos 45 do segundo tempo. É o mesmo material. Como é o mesmo material, é a mesma resistividade. Então, a resistividade está engessada. O que eu quero? Vamos lá. Eu quero que a resistência aumente 4 vezes. Tem que aumentar 4 vezes. Então, você sabe que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e que a resistência é inversamente proporcional à área. Então, se você quiser apenas mexer no comprimento, ela tem que aumentar 4 vezes. Se você mexer somente na área, então você vai ter que reduzir 4 vezes. Então, veja, a letra A está errada? Sim, está errada. Por quê? Porque se você dobrar o comprimento do fio, você só vai dobrar a resistência. Letra B, metade do comprimento do fio. Piorou ainda, porque se você reduzir pela metade o comprimento, a resistência cai pela metade. Tu quer que ela aumente 4 vezes. Letra C, metade da área. Ó, faz sentido, mas não ainda acerta. Se reduzir a metade, a resistência dobra. Tu não quer que dobre, tu quer que quadriplique. Então, veja, letra D, o quádruplo da área, aumentar 4 vezes a área. Se tu aumentar 4 vezes a área, a resistência cai 4 vezes. Então, só nos resta a letra E, que é a certa. Pegar a quarta parte da área. Então, se você reduzir 4 vezes a área, a resistência irá aumentar 4 vezes. Essa é uma questão aí muito, muito interessante do Enem, tá? É uma questão que vale aí para muitos vestibulares e processos seletivos. Essa lógica, essa parte de enxergar aí essa matemática por trás, ok? Mais uma vez, se alguém tiver dúvida, fale. Levante a mão, pergunte que eu respondo, tá? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é de Renato. É um vestibular novo que implementaremos em Santa Catarina. Então tá. Um fio metálico é esticado de modo que o seu comprimento triplique. Veja, vamos lá. Nós tínhamos um comprimento inicial. Eu vou chamar aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, eu tinha um comprimento inicial que eu tinha ele como L. Então, o meu comprimento inicial é L. E o meu comprimento final, ele é 3 vezes maior. Então, eu vou chamar de 3 L's, porque triplicou.
O seu volume não varia. Opa, que informação preciosa é essa? O volume não varia. Beleza. Então, volume 1 é exatamente igual ao volume 2. Determine a nova resistência elétrica do fio. Olha, essa é uma questão que muitos têm muita dificuldade. Então, primeiro eu tenho que voltar no tempo e lembrar de matemática básica. Volume é área vezes comprimento. Para ajudá-los, meus queridos alunos, a enxergarem melhor, olha o que eu fiz, tá? Eu tenho aqui, ó, o fio inicialmente e ele aqui, ó, mais comprido, 3 vezes maior, só que ele ficou mais fino. Aí tu vai falar assim, mas prof, por que ele ficou mais fino? Porque ele manteve o mesmo volume? Quer ver, ó? Então vamos lá, vou te explicar aqui com calma para tu entender. Vamos lá. Quer ver? Olha só. Se tu tens um aumento de 3 vezes no comprimento, para que o volume seja o mesmo, você vai ter que reduzir 3 vezes a área. Senão, você não consegue manter o mesmo volume. Sacaram? Então, por exemplo, se tu fala que a área 1 vale A, para que você mantenha o mesmo volume triplicando o comprimento, a nova área, que é a área 2, tem que ser 3 vezes menor. Então, essa é a grande sacada. Só que se tu bem lembrar, o problema é que era saber quanto vale a resistência. Aí tu vai falar assim, oxi, como é que eu vou falar de resistência se ele não falou nada? Então, vamos nós. Primeiramente, eu vou fazer, ó, resistência 1 é igual a ρ vezes L sobre A. Agora eu vou fazer a resistência 2, que seria para a nova situação. É o mesmo ρ, porque é o mesmo fio, é o mesmo material. Como o comprimento é 3 vezes maior, então eu vou fazer aqui, ó, 3 vezes L sobre A de área. A nossa área é 3 vezes menor. Então vai ficar ρ2, R2 igual a ρ vezes L sobre A. Aqui agora, pessoal, vem um jump do cat aqui, ó. É 3 dividido por 1/3. 3 dividido por 1/3 é a mesma coisa que 3 vezes 3, ou seja, tem um fator 9 aqui na jogada. Então aqui vai ficar vezes 9. Se nós olharmos com um pouco de atenção, esse valor aqui da frente, eu sei que muitos de vocês podem pensar, mas não é um valor, professor, é uma letra. Não se esqueçam que a letra é um valor. Então tá aqui, ó. O que está aqui dentro da caixinha é o R1. Então, o R2 é R1 vezes 9. Finalizamos aí a questão. Então, a nova resistência é 9 vezes maior que a antiga. Baita de questão aí também. Um pouco de lógica, um pouco de matemática básica, mas é uma questão bem interessante também, tá? Então, pronto. Se vocês forem pegar, por exemplo, assim, vários vestibulares aí, eles colocam em tabelas tipos de materiais diferentes. Mas só se atentem a essas questões que tem tabela, que pode mudar o ρ. Então, por exemplo, tá? Hipoteticamente, o novo fio tem um ρ 2 vezes maior. Então, aqui eu não colocaria só ρ, eu colocaria 2 vezes ρ. E aí o valor que inicialmente aumentou 9 tinha aumentado 18 vezes. Então, tem só olhar com calma. Deixa eu até te falar uma coisa. São questões que a maioria esmagadora dos alunos morre de medo. Questões de elétrica com letras. Isso é bem comum, esse pavor de elétrica. Enfim, não entendo por quê, mas respeito. Olhando aqui, então, nós temos que a letra C é a certa. A nova resistência elétrica ficou multiplicada por 9. Letra C de cuida bem dela. Bom, eu sempre costumo falar que se eu, Renato, conseguir aprender, imagina vocês, alunos que são inteligentes.
Eu só fui um pouco esforçadinho. Imagine se fosse inteligente igual a vocês, tá? Então, vamos nós para mais uma questão do Enem. Essa questão, sinceramente, se você der para um aluno, um amigo, algum conhecido resolver, há uma séria chance do aluno ficar desesperado. É impressionante. Vamos lá. Em virtude do frio intenso, um casal adquire uma torneira elétrica para instalar na cozinha. Um eletricista é contratado para fazer um novo circuito elétrico para a cozinha, cuja corrente será de 30 amperes. Eu já anotei, porque eu sou muito ansioso. 30 amperes. Com a finalidade de alimentar os terminais da torneira elétrica, ele utilizou um par de fio de cobres de área, de seção transversal de área, né? Reta igual a 4 milímetros ao quadrado. Deixa eu trocar de cor aqui, ó. A de área, de seção transversal. 4 milímetros ao quadrado. E de 28 metros de comprimento total. L igual a 28 metros. Até a cozinha. Tá. Desde o quadro de distribuição até a cozinha. A tensão medida na saída do quadro de distribuição é de 220 volts. O que ele quis dizer? Você está alimentando o circuito com 220 volts. Considere que a resistividade, começou, a resistividade do cobre vale 1,7 vezes 10 na menos 8 ohm vezes metro. Lembra que eu conversei com vocês, meu querido aluno, que quando eu vejo ohm vezes metro, subentende-se que você saiba que o comprimento vem em metros e a área vem em metros ao quadrado. Tem que sempre lembrar desses pequenos detalhes. Considerando a resistência da fiação, ó, considerando a resistência da fiação, lembrem-se que esses dados aqui, ó, de área, de comprimento, de resistividade, é da fiação. Considerando a resistência da fiação, a tensão aplicada aos terminais da torneira é mais próximo de. Então, vamos lá. O que está rolando nessa questão? Essa questão tem uma apimentadinha que é assim, ó. Quer ver? Ó? Vamos lá fazer com calma. Você tem aqui, por exemplo, ó, aqui embaixo uma fonte e aqui você tem, por exemplo, uma bateria, tá? Aqui é um gerador, uma fonte, uma pilha, etc, etc. E aí, o que nós temos? Aqui em cima, nós temos um aparelho. Qual aparelho? Deixa eu voltar aqui, ó. O aparelho que ele usou ali, ela instalou na cozinha ali. Enfim, tem algo ali, uma torneira aqui, ó. Torneira elétrica. Então, vamos desenhar aqui a torneira elétrica. Então, eu não vou desenhar a torneira elétrica. Eu vou falar que tem uma resistência ali, tem um resistor aqui, ó. Aqui tem um resistor que é a resistência da torneira. Bom, a fonte é de 220 volts. Alimenta esse resistor. Esse resistor que é a torneira. O que o problema quer? Justamente essa pergunta. Qual é a tensão aplicada nos terminais da torneira? Mas aí tu vai falar assim, mas professor, não é 220? Não, não é 220. Por que não é 220? Porque o problema está considerando, é atípico, mas eu estou te mostrando que é uma questão do Enem, é nova, não lembro a data, mas é nova, tá? Se não me engano é 2022. Onde o problema falou que não desprezou a resistência do fio. Ele quer que tu calcule a resistência do fio. Então, é como se... Olha que doideira, turma. É como se ele considerasse que o fio tem uma resistência. Então, você tem aqui uma resistência do fio. Então, os 220 volts será distribuídos com a resistência da torneira e do fio. Bom, eu peço 1000 desculpas se vocês não lembram,
Mas o básico do básico do básico do básico do básico de resistores em série é que a resistência é somada e as DDPs também. Então, mas vou fazer de um jeito aqui que tu não entenda. Quer ver? Vamos lá. Primeiramente, vou calcular a resistência do fio. Resistência do fio vai ficar Rho vezes L sobre A. Quanto vale a resistividade? 1,7 vezes 10 na menos 8. Quanto vale o comprimento? Ó, aqui está no sistema internacional. O 28 está no sistema internacional. Então, eu vou fazer 28. Já aqui embaixo, ó, veja, eu vou falar sobre área. A área está em 4 milímetros ao quadrado. Lembrando que nós já vimos lá no comecinho que para converter para metros ao quadrado, tu vai multiplicar por 10 na menos 6, tá? Bom, pessoal, quanto que vai dar isso? Tá. Eu não quero que vocês fiquem sofrendo com matemática básica, tá? Então aí, turma, não tem muito o que inventar, tá? Eu já fiz aqui, vou pegar a minha colinha, mas dá para cortar, né? 4 vezes 7, 28. Já dá para cortar aqui. Vai ficar 1,7 vezes 7. Então, vai dar um valor um pouquinho menor, próximo de 12. Aí, turma, próximo de 12, né? Aí aqui em cima vai ficar menos 8 com mais 6, vai ficar menos 2. Então, vai ficar aproximadamente 12 vezes 10 dá menos 2. 12 vezes 10 é menos 2, vão dar 2 casas para a esquerda. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 0,12 ohms. Essa é a nossa resistência. Tá. Mas como nós temos uma corrente elétrica passando pelo fio de 30 amperes, então eu vou fazer um urizinho aqui no fio. Eu vou descobrir a DDP no fio, a resistência é 0,12 e a corrente é vezes 30. Quanto que vai dar isso? Isso aqui vai dar aproximadamente, né? Porque o 0,12 também está arredondado, né? Isso aqui vai dar aproximadamente 3,6 volts. Então, veja, olha só que interessante. Dos 220 volts, 3,6 aproximadamente está na resistência do fio. Há uma DDP associada ao fio. E o restante dos 220 foi para a torneira. Tá, e como é que tu faz para encontrar? Só fazer a subtração. 220 menos 3,6. Vocês não precisam ser nenhum matemático, né? Professor, eu adoro matemática, eu estou pensando em fazer, inclusive, uma faculdade. Não precisa, né? Porque, olha só, se aqui fosse 4, daria 216. Então, como é 3,6, vai dar 16,4. Então, dá aproximadamente 216. Tomem cuidado com essas questões que as respostas são muito próximas, que elas são perigosíssimas. Então, o ideal é que vocês sempre mantenham mais preciso o valor quando for uma questão deste modelo que as respostas são muito, muito parecidas. Então, resposta certa, letra C aí, de cuida bem dela. Bom, não tem muito o que inventar aí. Encerramos a nossa aula de segunda lei de Ohm, beleza? Sem muito mistério.